Vamos lá, olá pessoal, bom dia. Inicialmente agradeço bastante aqui a oportunidade de estar aqui com vocês, da gente passar esse momento juntos aqui, passar esses conhecimentos. E, bem, o tema aqui, né, da parte é liberdade financeira, 5 passos, né? Enfim, liberdade financeira, o que é uma liberdade financeira? Liberdade financeira é ser sustentado de rendas passivas. Logo, você trabalhar pela vocação e não ficar se preocupando com alimento, vestes, moradias. É você viver, né, pela vocação, o seu tempo e o seu trabalho, né, serem para o que você tem em mente, desejos, sonhos, né? Não serem para pagar as contas do dia a dia, né? E vamos já a números diretos. Hoje, R$ 450 mil libertam uma alma do Hades profissional, né? Que hoje daria aí uns R$ 3 mil de rendimentos, que é o piso aqui do DF, né? E, inclusive até uma referência excelente para enxergar essa liberdade financeira é o livro Segredos da Mente Milionária. Mas vamos direto ali para números. Como, quanto e quando, né? O que seria isso, Ramon? Assim, como, quanto precisaria e quando isso acontece, essa liberdade, né? Gente, R$ 1.000 poupados, organizados, investidos por mês. Vocês têm em 12 meses 12 mil, e 36 meses quase uns 40, e R$ 1.000 poupados por mês em 20 anos gera os 450 mil. 20 anos. Hoje a aposentadoria está indo para muito mais do que isso. Mas, quando você evolui para R$ 2.000, esses 450 mil são alcançados em 13 anos. Começou com 30, 43 anos. Né? Começou com 20, 33 anos. Enfim, né? E eu utilizei aqui a taxa hoje da economia, né? Que é a Selic, de 6,5% ao ano, e o IPCA, que é a inflação nossa ali. Então esse valor ele é corrigido pelo IPCA, ele não é nominal, ele já é ali corrigido pela inflação, né? Na verdade descontado a inflação de 3,5% ao ano. Né? Enfim, 5, 10, 13, 20 anos vão passar. Mas o que você fará das suas finanças até lá? Essa é a grande questão, né? E essa tabelinha eu montei utilizando o site clubedespoupadores.com, né, no simulador de juros compostos. E, enfim, vamos lá. O primeiro passo para a gente conseguir essa liberdade, né? Assim, eu ouvi há 17 anos de idade que o melhor da vida seria ter tempo, dinheiro e segurança. Né? E eu busquei bastante isso. Né? Então, para conseguir, né, principalmente de 10 anos para cá, o primeiro princípio foi viver no pouco. Ele é baseado na Bíblia, em Mateus 6,31, que Jesus diz: não andeis ansiosos, dizendo o que vamos comer, ou beber, ou vestir. Né? Não se preocupe com isso. Enxuga, vive de maneira simples, no básico, ali, né? Já em números diretos. Consuma 70% da sua renda. Reservar 20% e doar 10%. Esse é o primeiro princípio. Faça a reserva e a doação primeiro. Não é por último que sobrar. Reserva primeiro e adapte-se com o restante. Né? A planilha, o aplicativo de organização financeira vai ajudar muito isso. Né? E outra dica fundamental é buscar limitar os gastos oscilantes. Um exemplo, limita R$ 200 para o lazer, limita 500 para alimentação por pessoa, limita aquela viagem lá de R$ 3.000, né? Nós veremos até em provisões, mas assim, limita, enxuga e limita para você poder conseguir organizar, né? E para se ter mais conteúdo para facilitar isso,
Consulte aí o termo consumo minimalista, que é um termo bem atual que estão utilizando, ou então o termo mais antigo, que é o frugal. Né? E livros assim que me inspiraram muito, me ajudaram muito a viver nesse princípio é o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki, e também um pregador forte que até já pregou nas celebrações aqui, que chama Tim Redmond. Né? Ele tem um trabalho fantástico que é Manifesto de Riquezas, que é mais espiritual, mais bíblico. Né? Ele nos ajuda muito a criar riquezas do pouco, do mínimo, do básico. Então você vive no pouco, mas você cria riquezas. E aí nós vamos para o segundo ponto agora. O primeiro é viver no pouco e o segundo é viver sem dívidas. Esse princípio ele é tirado até de Provérbios 22:7, que o rico domina sobre o pobre e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então aqui é o jogo de forças, domínio físico e espiritual, né? Força física e domínio espiritual. Quem domina, empresta. Quem é rico, empresta. O rico domina porque ele empresta e o pobre é escravo porque ele toma emprestado. Esse é o jogo. Não é raça, não é credo, né? O jogo financeiro é de emprestar e pedir emprestado. Nós temos um povo minúsculo nesse mundo, que são os judeus, que eles vivem fortemente isso, e eles têm metade da renda do mundo hoje. Estuda judeu, vocês vão ver. Então, aquelas reservas que vocês pouparam, nós vamos chamá-las de provisionamento financeiro, e elas são para quitar dívidas e ou comprar tudo à vista. É tudo mesmo, é muito difícil administrar organização financeira com dívidas, parcelamentos, né? O cartão de crédito dificulta muito nessa fase. E livro de referência, O Dinheiro e Você, do Bispo Robson, e Dinheiro Emocional, do Tiago Brunet. São livros ótimos para esse tema aqui, para você que está apertado, endividado. E tem 3 agora. Acabaram as dívidas, estava vivendo pouco, acabaram as dívidas, nós vamos montar provisionamentos, que aqui é contábil, é termo contábil mesmo, não tem espiritualidade, é montar provisões financeiras e depreciação. Antecipe-se aos gastos certos, porém futuros. Por exemplo, impostos, educação, depreciação de carro, vai vir. Imposto vai vir, ano que vem vai vir, vai ter que pagar. Educação vai vir, vai ter que pagar. Depreciação do carro vai vir, quando trocar de carro, vai ter que trocar por um melhor. Vai ter que pagar. Reforma da casa, uma hora vai ter que trocar um piso, uma coisa, vai ter que pagar. Então provisiona agora. Separa isso agora, antecipe-se. E estipular os gastos prováveis futuros. Exemplo, roupas, viagens, hobby, pets, eletrônicos, oferta especial. Poxa, mas não gastei roupa esse mês, nem vou gastar o mês que vem. Mas daqui a alguns meses vai gastar R$200. Então separa 20, 30, 40 reais por mês. Separou também R$100 para as viagens por mês. Separou 300, 400 reais para o carro por mês. Quando você vê, você teve que provisionar aqueles 20%. Aqueles 20% são para isso. E se não fizer, eles chegarão mesmo. E vai ter que se endividar para pagar. Sabe? E um livro que me ajudou muito também foi, para isso, foi do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ele é muito prático para isso. Ele dá a listinha certinha de cada estilo de consumo, Por exemplo, de carro. Ele deu a listinha do custo de um carro. Me ajudou muito mesmo. Quarto princípio, vamos lá. Agora que você enxugou, limpou as dívidas e provisionou, montou as reservas, você vai investir bem e viver de renda passiva. Aqui é a hora de mudar o fluxo. Que fluxo? E esse fluxo vai ser mudado para sempre a partir de agora. Você já tem as suas reservas,
Vamos mudar o fluxo. Vai ser o fluxo, você vai mudar de pagador para recebedor de dividendos, que são os lucros dos bancos. Você vai deixar de pagar para os bancos para receber deles. Você vai deixar de ser pagador de aluguel para receber proventos, que é de fundo de investimentos imobiliários. Ao invés de pagar o custo do banco ali, que ele paga o aluguel, você vai receber o aluguel que o banco paga. Você vai ser sócio da imobiliária que aluga os imóveis para os bancos. E também você vai deixar de ser pagador de impostos para recebedor do Tesouro Nacional, através de investimentos no Tesouro Direto. Daqui é que vem as principais rendas. Vem das empresas, vem de aluguéis, do empreendimento, do empreendedorismo e vem do Tesouro Nacional. Em um livro excelente que me ajudou muito a enxergar a perspicácia ali do investimento é o livro Os Axiomas de Zurique. Excelente livro, né? E para investir bem também hoje são sites, né? E tem muitos. O principal que eu recomendo fielmente, me ajudou muito ali. Hoje 70% da minha visão de investimento vem dele, que é o site do Clube dos Poupadores. Também a Sagacidade ali, é Empíricos, da Betina, né? Mas eu assino eles desde 2015, 2014, 2015 principalmente, que me ajudaram muito mesmo a entender ali a sagacidade dos investimentos, né? O site também, Gui Invest, Baster, Nord, são sites aí que me ajudam muito a investir. E por fim, o último princípio, o último ponto, conviver com o leão. Aqui é tributação. Eu já vou lá para o fim. Poxa, Ramon, tributação você vai lá no perguntão da Receita Federal, entra lá no site da Receita Federal, digita lá perguntão, vai ter lá 275 páginas. Aqui tem tudo que eles tributam. O resto é seu. Então eles tributam muito. O Brasil tributa muito, é uma briga enorme, reforma tributária, previdenciária que a gente está vendo aí, tributa muito. Então a gente tem que saber conviver com o leão. Já começa de agora, jovem. Eu vou trabalhar sendo pessoa física ou jurídica. A tributação aqui é gigantesca e diferente. Né? Estuda o que é tributação na pessoa física e na pessoa jurídica. Né? Previdência privada, né? Principalmente para servidores públicos, fundamental você entender de PGBL, mas nunca faça nos bancões. Nunca, nunca. Tem excelentes fundos, excelentes locais, corretoras que têm bancos menores, que têm PGBLs excelentes. Né? Outra questão, você vai investimento lá de fundos de investimentos imobiliários, né, os FIIs, né, eles são isentos de provento, são isentos de imposto de renda. Né, ao mesmo passo que você investe um investimento ali parecido, similar, que são os imóveis, né, você tem ali os aluguéis que eles são altamente tributáveis, principalmente quando você organiza por imobiliária, CNPJ ali, trava e tudo, é tributação total. Né? Dividendos versus negócio próprio. Poxa, eu quero montar um negócio próprio. 100 mil reais eu tenho. Poxa, mas 100 mil reais se eu investir numa empresa boa, né, o lucro dessa empresa, sem trabalho nenhum, né, ele ainda nem é tributável. Já o negócio próprio, tudo é tributável. E outras coisas que aí já são mais aprofundadas, mais importantes, você já está ali com um patrimônio bom, excelente ali, uma casa lá, 2 milhões, 3 milhões, vai deixar para os seus herdeiros, faça um seguro para o inventário, porque faleceu essa casa, ela vai ser tributada em 5%. 5% de 4 milhões são 200 mil. Então faça um seguro de 200 mil, porque seus herdeiros não vão ter 200 mil em dinheiro para pagar os impostos para poder girar o inventário dessa casa.
Há fundos exclusivos também, muito bons também, já está com patrimônio ali estruturado. Estude sobre fundos exclusivos, tem como você direcionar, né, manusear, passar esse dinheiro, movimentar esse dinheiro sem tanta tributação. Né? E por fim, até mais alto nível, uma holding, né? Várias empresas, negócios de onde vem o dinheiro da família ali. O mecanismo da holding é uma coisa que te protege ali da tributação, né? E para nós que somos Joãozinho aqui, na declaração do imposto de renda, lançar melhorias nos imóveis, né? Comprou um imóvel ali de 200 mil, gastou com reforma, com mobília e tal, armário, essas coisas ali, lança no imposto de renda, isso aí vai aumentar o preço de aquisição do imóvel, quando você for vendê-lo, né, a diferença, o lucro, que é tributado em 15%, né, que chama-se ganho de capital, esse lucro é menor. Né, você comprou um imóvel por 200, vendeu por 400, o lucro é 200. 15% disso é 30 mil. Mas os investimentos que você fez nesse imóvel, né, foram lá de 100 mil. Então, ao invés do o custo de aquisição, quando você lança lá no programa da Receitas, você sobe ele de 200 para 300. Então, só dá uma diferença de 100 mil. O tributo aí de 15% já é 15. Não é mais 30 mil. Entendeu? Essas são as noções de tributação aqui bem rasas, básicas, mas eu digo, leia o perguntão da Receita Federal, que vocês vão ver a diferença que é. E, por fim, gente, eu queria deixar esses últimos 4 minutos para dar um testemunho aqui. Uns 10 anos atrás, eu botei na minha mente que eu não queria mais estar no serviço público, eu não ia aposentar naquilo ali, é uma engrenagem chata, e enfim, muita coisa ruim aconteceu, que eu tive prejuízo, mas muita coisa boa também. Né? E foi possível, graças a várias conjunturas ali, conseguir essa liberdade. Não é simples, não é fácil, tem que ser enxuto, é uma luta com tudo e com todos, porque a gente vive numa sociedade consumista forte, mas foram utilizando esses 5 princípios de viver no pouco, 0 dívidas, criar provisionamentos, né, investir bem e conviver com o leão. Né, esses 5 princípios aplicados a fundo, vários livros, como fui mostrando ali, fizeram a diferença. E assim, eu creio que a gente precisa enxergar que a nossa vida tem um propósito. A gente não nasceu aqui para trabalhar, para pagar conta. Né, o dinheiro tem que girar por nós, não a gente ficar girando para ele. Sabe? E essa é uma sementinha que uma visão dessa de montar uma estrutura que dê liberdade financeira não vai dar só para ti, pode dar liberdade financeira para toda a sua descendência, sua família, e todos trabalharem com um propósito. Pode até ser na mesma empresa, no mesmo trabalho, mas o nosso propósito, que muitos aqui buscam aqui, ao servir a Deus, a expandir o Evangelho, expandir a obra, o tempo nosso, nossas finanças, nossa vida, é para isso, não é para ficar pagando conta, trabalhando para pagar conta. Essa é a minha visão, né? Esse é o intuito, e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Valeu, gente, muito obrigado aí.